Olá, meus amigos do Centro Espírita André Luiz. Como é prazeroso voltar a falar nesse ambiente virtual, dessa casa de tanto amor, de tanta luz, de tanta caridade, que tão bem fez e ainda faz as nossas almas. Eu saúdo a todos, agradeço a espiritualidade e o convite para mais uma palestra, para mais uma oportunidade de trabalho na seara imensa do Cristo Jesus. Hoje nós iremos falar sobre o reino dos céus e pensamos em escolher alguma parábola ensinada por Jesus para ilustrar esse tema tão bonito, mas preferimos um capítulo, uma parte, um trecho da obra de André Luiz. E por que escolhemos a obra de André Luiz para falarmos sobre o reino dos céus? Porque André Luiz é um espírito altamente evangelizado. A obra de André Luiz reflete o Evangelho de Jesus, o trabalho da reforma íntima, da renovação mental. Então nós escolhemos o segundo livro da sua gigantesca obra A Vida no Mundo Espiritual, o livro Os Mensageiros, no seu capítulo 1. Nós vamos ler alguns trechos e vamos fazer comentários para ilustrar esse caminho ascensional, individual e interior que conduz todos os homens ao reino dos céus, ao reino divino do Cristo Jesus. Então vamos juntos, meus amigos, numa só mente, numa só vibração, doando-nos uns aos outros, para que essas palavras possam chegar à nossa alma e nos ajudar profundamente. O capítulo número 1 do livro Os Mensageiros, da psicografia sublime de Francisco Cândido Xavier, e ditado pelo espírito André Luiz, o capítulo intitulado Renovação. André Luiz, ele começa o capítulo falando do processo da desencarnação, do processo em que ele passou, no qual ele teve que se desligar dos laços pesados da matéria, da sua experiência nos umbrais, até que pudesse chegar à colônia de nosso lar. Ele diz assim, olha, desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento felicitou-me o espírito. Então aqui, meus amigos, quando nós falamos do reino dos céus, é o trabalho do desligamento dos laços inferiores. O laço inferior não é a matéria, não é o planeta Terra, não é a vida social, não é o corpo de carne. Tudo isso são elementos sublimes para a evolução do homem. Os laços inferiores são os nossos vícios, são os nossos velhos hábitos de origem emocional. André Luiz precisou se desligar do apego ao dinheiro. André Luiz precisou se desligar do ódio, da raiva, das mágoas, dos apegos de família, das velhas tradições que empoeiram a alma. E aqui ele diz que, ao se desligar desses laços, ele alcançou elevado entendimento. O elevado entendimento que a doutrina espírita nos traz.
do qual nós vivemos uma vida transitória na carne, de que a vida não cessa no túmulo e que tudo aquilo que nós acumulamos nesse mundo nós não levaremos para a pátria espiritual. E não vale a pena guardar mágoas nos cofres do coração. E não vale a pena ser uma criatura inflexível diante das dificuldades da vida. E que não vale a pena viver ansioso pelo dia de amanhã, porque o nosso Pai que está nos céus conhece cada uma das nossas necessidades. E aqui André Luiz diz que esse trabalho interior felicitou-lhe o espírito, porque todas as vezes que nós alcançamos mais elevado grau de compreensão da vida, o espírito respira em atmosferas também mais elevadas. Nós multiplicamos as nossas minas, os nossos talentos, cumprimos a nossa missão de trabalhadores da última hora e os raios da eternidade invadem o nosso espírito. Então, isso já é uma porção, uma faixa vibratória do reino dos céus. Porque o reino dos céus é um reino de alegria. Não é um reino em que eu entro geograficamente. É um reino em que eu entro espiritualizando a minha alma. Aí André Luiz continua dizendo: semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Sabia no fundo quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Ele está querendo dizer que a renovação espiritual ela não acontece, por exemplo, porque nós conhecemos a doutrina espírita, porque nós frequentamos um templo religioso ou porque lemos muitas obras de elevado conteúdo espiritual. A renovação espiritual ela se faz à custa de vontade, de desejo e de trabalho. Sem o trabalho abnegado da vigilância do próprio pensamento, nós não alcançamos essa felicidade a qual André Luiz descreve. E é um trabalho continuado, é um trabalho da vida inteira, que nunca cessa. E como é importante vigiar o raio do desejo. O que eu quero da vida? O que eu busco nos meus dias? O que eu verdadeiramente acredito? Como eu me relaciono com as pessoas? E aí, quando nós vamos ajustando esses parâmetros ao Evangelho, quando nós vamos reconhecendo a oportunidade divina da reencarnação, a transitoriedade da vida no corpo, nós vamos nos colocando em maior sintonia com os propósitos da vida. E isso não vem em toque de mágica, isso não é um milagre, porque o trabalhador saiu a semear. Tem suor, tem despedida, tem lágrimas, tem aflições, tem dores. Mas quando essa compreensão se faz maior dentro da alma, as aflições vêm acompanhadas de consolação. As dores vêm cheias de misericórdia e o homem se enche de sede e fome de justiça. Mas não é a justiça do mundo, é a justiça do reino dos céus. Não é a justiça praticada pelos homens, é a justiça ensinada pelo Cristo de Deus. Então, que ninguém imagine que será como o vento que passa, espontâneo. É um trabalho, às vezes,
de força, de educação da própria alma. As nossas velhas tendências desejam uma coisa, e os desejos gritam porque brotam do nosso inconsciente, do patrimônio de muitas vidas. Mas quando nós olhamos firmemente para um propósito maior, eu autodomino as minhas tendências inferiores e consigo submetê-la ao crivo do Evangelho e digo assim: não, eu quero experimentar a verdadeira liberdade espiritual. Aí André Luiz continua e diz assim: guardava a certeza de que amigos espirituais, abnegados e poderosos, me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita na grande transição. Aqui a humildade. Ele reconhece o seu trabalho, mas sabe o quanto foi ajudado, porque Deus sempre envia colaboradores, missionários da luz para os filhos de boa vontade. Ante a inquietude relativa à companheira, torturava-me incessantemente o coração, mas agora vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Ele mostrando a perspectiva do mundo espiritual, de que quando a gente desencarna, às vezes nós somos esquecidos pelos nossos entes mais amados. E a nossa vida continua, e a vida dos encarnados também continua. Então, tanto na terra quanto nos céus, nós precisamos aprender a lição do desapego. Não é apenas o desapego dos bens materiais, é o desapego dos afetos. A esposa, os filhos, o pai, a mãe, não nos pertencem absolutamente. E um dia todos nós iremos nos encontrar em esferas mais felizes da vida. Então André Luiz compreendia que após o seu desencarne, a sua antiga esposa precisava de um outro marido que lhe pudesse sustentar os passos e as emoções na caminhada na terra. E não adiantava ele ficar com raiva, com ódio, ressentido, magoado na colônia de nosso lar, porque isso iria atrasar a sua evolução espiritual e também ia criar um clima de obsessão dentro do seu antigo lar. E aí nós lembramos de Jesus. Aonde estiver o teu coração, aí também estará o teu tesouro. E André Luiz iria fazer? Tornar-se um obsessor do antigo lar ou um cooperador do processo evolutivo da sua amada família? Porque quem ama liberta, quem ama jamais escraviza. E ele compreendeu isso na colônia de nosso lar. Aí ele continua: experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Dantes vivia a feição do caramujo, segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Olha que coisa linda! Onde está escrita a lei de Deus? Como nos diz o livro dos Espíritos, a lei de Deus está gravada na consciência do homem. E quando Santo Agostinho recomenda à humanidade um processo sobremaneira excelente para a reforma íntima, ele recomenda o autoconhecimento.
E olha o que o André Luiz diz: experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Ele acessava a pérola do reino dos céus. André Luiz era como o homem da parábola, que caminhando em um campo tropeçava numa pérola, enterrava essa pérola, ia ao mundo, vendia tudo quanto possuía e depois ia lá e comprava o campo para se tornar também o proprietário da pérola. Ou seja, ele passava a ser o verdadeiro proprietário da sua alma. No mundo material nós caminhamos para sermos proprietários de terrenos, de veículos, de ações, de roupas e de tantas outras coisas. Mas nós esquecemos da tarefa que nos foi outorgada de sermos os verdadeiros proprietários da nossa própria alma. E André Luiz fazia isso. Porque quem descobre a si mesmo é porque começou a trabalhar no campo do espírito. E o que é essa pérola? Senão o reino que Deus plantou na intimidade de cada homem. E não há valor maior do que a transcendência desse reino. André Luiz estava deixando para trás as picuinhas, as mesquinharias, os apegos, as pequenas raivas, os pequenos ódios, para se tornar um ser lúcido, cheio de autodomínio diante da vida maior. É a virtude do manso, é a virtude do pacífico, do brando, que Jesus destacou nas bem-aventuranças, e Paulo chamou de o fruto do Espírito, no 5º capítulo da carta aos Gálatas. Então, meus amigos, nós vamos percebendo o quanto que a obra de André Luiz é um desdobramento extraordinário da codificação de Allan Kardec e está em perfeita sintonia com o Evangelho de nosso Senhor. Por isso que nós escolhemos essa obra para falar do reino dos céus. Olha o que ele diz também: ele vivia a feição do caramujo segregado na concha, ou seja, vivendo no reino do eu, no reino do ego, fechado para a vida, fechado para o amor, para a caridade, fechado para as necessidades dos outros. André Luiz apenas vivia para as coisas imediatas: o que comer, o que beber, o que vestir. Ele tinha uma visão acanhada da existência. E olha o que ele diz: ele era impermeável. A impermeabilidade não permite que os benfeitores espirituais, os nossos anjos guardiães, possam nos inspirar com boas ideias, que nós estamos fechados em nós mesmos. Nós não abrimos o útero para sermos fecundados pela semente da vida. Nos comportamos como um ser primitivo preso em uma caverna. André Luiz é maravilhoso quando ele traz a visão do caramujo segregado na sua própria concha. Porque o mundo tem tanta coisa a ser desbravada. Existe uma lei de sociedade, relações extraordinárias a serem feitas. Como que eu posso viver apenas para mim? Como que eu posso me apartar da caridade, da solidariedade, da necessidade de me integrar à vida do outro? E como eu posso me tornar um ser impermeável ao amor de Deus? Isso vai produzir sofrimento e vai me afastar do reino dos céus. E aí ele continua: agora, entretanto, convencia-me
de que a dor agira em minha consciência mental. A maneira do alvião pesado, cujos golpes eu não entendera de pronto. O alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento. Libertara-me, expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita e comecei a ver a vida mais alto, alcançando longa distância. Quando eu me fecho em mim mesmo, a bondade divina se utiliza da lei de causa e efeito e a dor chega às nossas almas. Mas ele mostra que a dor não é um castigo, porque na condição de um espírito renovado, ele diz: a dor agira em minha consciência mental. A dor, ela tem a capacidade de sacudir os nervos empoeirados. Ela é capaz de limpar o sótão da nossa vida mental. A dor promove descargas elétricas que limpam a nossa visão espiritual. A dor é capaz de fazer um magoado perdoar. A dor é capaz de fazer um egoísta ser mais caridoso, um orgulhoso ser mais humilde. A dor tem poderes desconhecidos no mundo. A dor é capaz de fazer a gente se curvar diante da vida e admitir que precisa da colaboração e da ajuda do outro, como aconteceu com o André Luiz, quando ele foi resgatado dos umbrais pela equipe de Clarencio. A dor faz o homem admitir que ele é apenas um grão de areia ante o infinito da vida. A dor faz o homem perceber que os movimentos da natureza não cessam porque ele desencarnou ou porque ele nasceu. A dor faz o homem se desinvestir do pensamento de especialidade. Porque, como disse Jesus nas suas maravilhosas parábolas, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que cresce em um horto, que cresce numa lavoura, ou seja, é no chão da vida, é no meio das outras plantas, é sendo submetido ao sol, à chuva, à aridez ou à umidade do solo, ou seja, é no mesmo cenário que todas as outras pessoas. Nós não podemos nos colocar num pedestal diante da existência. Nós não somos estrelas de primeira grandeza diante de estrelas apagadas, porque todos nós somos filhos de Deus. Então André Luiz, que foi médico na Terra, estava reconhecendo o papel da dor para tirá-lo do pedestal, dos holofotes, do palco, do sentimento de supremacia e colocá-lo novamente no chão da vida. E aí sim ele pôde contemplar a bondade infinita do nosso Pai. Ele diz aqui: o alvião, a ferramenta, quebrar a concha de antigas viciações do sentimento. Porque quebra mesmo, quebra as ilusões, quebra as ilusões do ego, quebra o sentimento de que nós somos ilesos das dores, que a dor só bate a porta do outro. Quebra a ilusão de que a vida material ela não tem fim. Quebra a ilusão de que nós podemos ser felizes fazendo mal aos outros. Ou seja, a dor, ela exerce o seu papel de professora e de abençoada pedagoga, conduzindo os homens ao reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
É a mensagem central da doutrina espírita, que é o Consolador prometido. André Luiz foi visitado pelo Consolador prometido no mundo espiritual. Essa mensagem aqui é a mensagem de quem compreendeu o capítulo 5 e o capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos e o Consolador. É a mensagem de quem se aproximou do Espírito da verdade. Aí ele diz que a quebra das antigas viciações libertara-me. Olha que expressão bonita, libertara-me. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não é a verdade sobre a vida do outro, é a verdade sobre nós mesmos. É o trabalho da transformação da vida mental. É o trabalho da aquisição da pérola do reino dos céus. É não agir como uma virgem insensata que imagina poder sustentar a lâmpada da vida sem ter o combustível do amor, da fé e da caridade no seu próprio coração. Aí ele diz: e comecei a ver a vida mais alto, alcançando longa distância. Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Pela primeira vez, eu reconheci a importância de dar a capa e a túnica, de caminhar a segunda milha com aqueles que me ofendem ou que me ofenderam. Pela primeira vez, eu reconheci o papel da paciência, da tolerância, da vitória da bondade sobre os duelos. Pela primeira vez, eu não agi como um credor incompassivo. E, sobretudo, eu olhei primeiro a trave que existe nos meus olhos, para depois observar o cisco que existe no olho do meu irmão. Então, meus amigos, vocês veem o quanto que, como nós dissemos no início, que a extraordinária obra de André Luiz é um relato puro e simples do papel, da força do Evangelho nas nossas vidas. E vocês observem que é uma psicologia profunda. André Luiz está narrando a sua vida interior. Nós poderíamos dizer que a obra de André Luiz também se encontra em profunda sintonia com a obra de Joana de Ângeles. Porque não é a psicologia cuidando do corpo físico, mas cuidando do espírito, porque a mente pertence ao espírito. O cérebro de carne é tão somente o centro das ondulações da vida mental, que é imaterial. Então, meus amigos, é uma recomendação para a transformação das nossas almas, para a aproximação do nosso espírito do reino, do nosso Mestre amado e também inesquecível. Eu mais uma vez agradeço pela oportunidade da palestra e espero que essa palavra possa se irradiar como um sol de 1000 faces, alcançando muitos corações, para que nós possamos caminhar mais felizes nesse mundo e mais próximos de Jesus. Muito obrigado. Um beijo no coração de todos vocês e certamente nos veremos pelas estradas da vida.